Agora vira a chave e é campeonato do Nordeste. Só da Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Mas fale primeiro a respeito do jogo lá, o jogo difícil. O campo prejudicou alguma coisa, o desempenho do Ceará? Ou não, Valdo, na sua concepção? Tarde. Foi um jogo difícil. O professor Lisca tinha falado isso com a gente durante a semana. O Central é uma equipe que vem brigando pela ponta do campeonato estadual em Pernambuco. Nossa equipe sentiu um pouco do campo, a grama muito alta, o grama irregular. Para nossa equipe que tem um toque de bola muito forte, mas eu acredito que a maior dificuldade do jogo foi nosso posicionamento no segundo tempo. A gente perdeu um pouco disso, onde a equipe deles cresceram no jogo, mas serviu de lição, tem que valorizar a classificação. Se você for analisar os outros resultados, grandes equipes também sofreram para classificar. Então agora é ter tranquilidade, virar a chave e focar no Altos, que vai ser outro jogo difícil. O jogo do Ceará contra o Floresta, você estava no banco, né? O Charles machucou, você acabou precisando entrar. Foi também titular na partida agora da Copa do Brasil. E para essa partida de amanhã, se precisar, pode contar contigo, como é que é? O professor não definiu ainda quem vai jogar. A gente vai trabalhar agora à tarde. Mas se ele colocar, eu vou jogar, porque a pré-temporada foi curta, mas ao mesmo tempo o ritmo foi pouco de jogo, né? Então, para mim, eu prefiro estar jogando, porque consequentemente eu vou criando um ritmo maior, vou me adaptando aos esquemas. Então, acredito que ele vai com força máxima amanhã para a gente sair com uma grande vitória. Valdo, hoje foi um dia, né, um começo de dia bastante triste para o futebol. Você é um atleta já experiente, mas assim como esses jovens, como essas crianças que faleceram lá no Rio de Janeiro, perderam a vida, elas e assim como você tinham um sonho de ser jogador de futebol. Você conseguiu concretizar esse sonho. Hoje você é um jogador de futebol, joga num grande clube do Nordeste brasileiro. Como é que você, um jogador já experiente, já rodado, vê toda essa situação? Cara, quando eu acordei e liguei a TV, eu não acreditei. Fiquei muito triste no momento. E pra você ver, né? Tem um garoto que era lá de minha cidade também. Fui criado com o pai dele, joguei com o pai dele. E eu acho que as coisas de Deus, você não pode estar reclamando. Final de semana, o moleque tava com os pais, de férias ainda. Viajou e acontece esse acidente. No Brasil, a gente está acostumado muito com ver as coisas acontecer, ver a tragédia acontecer para depois ter as providências. Eu acho que Deus fez acontecer isso, não foi por acaso, para os dirigentes, as autoridades se impor mais na questão de base. Se for analisar o Brasil inteiro, tem muita gente em situação precária que pode estar correndo risco, como aconteceu agora. Então, vai servir de lição, servir de exemplo. Eu liguei para o pai do garoto, está muito arrasado. Me dispôs, que ele precisasse, eu podia ajudar ele, mesmo de longe. O Átila. Então, está aqui minha solidariedade para o pai dele, para toda a família. E no que eu puder ajudar, eu vou ajudar mesmo de longe. E que Deus coloque ele num bom lugar e dê conforto a toda a família. Certamente estamos todos consternados com essa situação, não só dele, mas dos outros 9 atletas que faleceram. A gente sabe, né, que a gente milita aqui como imprensa, mas a gente sabe como é o sonho de um garoto para se tornar profissional. Ontem a gente ouviu o Felipe Jonathan falando sobre a vida dele. Quantos Felipe Jonathan, Arthur, Raul estavam ali, né, e quantos deles, 10 a gente sabe, tiveram infelizmente a vida cerceada. Eu tenho que sair desse assunto porque temos uma pauta a cumprir. Eu queria falar com você sobre a questão mesmo da partida desse sábado contra a equipe do Altos, né? A gente viu no meio de semana o Altos jogar diante do Santos, fazer um gol e de repente tomar uma goleada. Às vezes pode chegar isso para a torcida, não, o Altos vai ser uma presa fácil, o Santos de Série A, o Ceará de Série A, então é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que o futebol, cada partida é jogada de uma forma totalmente diferente, até porque são competições diferentes e equipes diferentes, né? O Santos é uma equipe, o Ceará é outra. O que você pensa dessa partida e o que dizer em relação ao que aconteceu na quarta-feira, em relação ao Santos, né? No meio de semana, melhor goleando a equipe do Altos, que é o que vocês vão enfrentar?
Antes da gente sair do jogo pro jogo contra o Central, a gente teve um tempo para assistir, deu para analisar algumas situações. Para o torcedor, eles estão pensando que a gente vai chegar no jogo de amanhã e meter 8, 10. Mas não é assim, histórias são diferentes. O Santos conseguiu fazer os 7 gols porque se impôs, não baixou a guarda. Eu acho que contra o Central, botar como exemplo também, fizemos o primeiro, tivemos a oportunidade de fazer mais e não fizemos e acabamos sofrendo um gol e o jogo ficou mais difícil no segundo tempo. Então, acho que nós temos que colocar na nossa cabeça, quando tiver as oportunidades, a gente tem que matar o mais rápido possível, porque essas equipes jogam por uma bola. Uma oportunidade que eles tiverem, vão valorizar. Então, o professor Lisca, eu acredito que ele vai conversar com a gente agora à tarde, para a gente estar um pouco ciente em cima disso. E a gente se cobra mais. Teve a cobrança individual de todos. Eu acho que todo mundo ficou chateado pelo nosso segundo tempo do último jogo. Então, vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que se impor, porque estamos jogando em casa. Valdo, boa tarde. Meus pêsames a você. Sei que você, como acabou de falar, tinha conhecimento da família. Queria que você mandasse uma mensagem assim, para todas as vítimas, de uma forma, não sabia que você tinha esse, digamos, parentesco, né, essa proximidade. Por favor, mandar um recado. Difícil, né, cara? Você está falando, você não sabe o sentimento que as famílias que teve a perda estão sentindo nesse momento. Mas o que eu posso falar é que Deus conforte o coração deles, dê força e sabedoria, continue lutando, porque os garotos queriam dar um futuro para os seus pais, seus filhos, suas esposas que estariam por vir. E para aqueles garotos que sobreviveram, lutem, realizem o sonho deles e dos garotos que perderam a vida. Eu acho que a capacidade de vencer vem de dentro de cada um. Não deixe perder isso. Que Deus possa estar dando forças a eles e sabendo que não foi por acaso, que Deus tem um propósito na vida de cada um. André Valdo, né? E é André Valdo juntos, né? Não é separado, não. Mas, o Valdo, o time que vem jogando no Campeonato do Nordeste, né, é o time que a gente chama aqui o time titular, né? E tudo indica, conversando com o companheiro agora há pouco aqui, que o time será o titular também contra o Altos, até porque o Ceará tem um jogo no meio de semana e depois joga contra o Vitória fora de casa. O Lisca já deixou isso claro para vocês, que o time será mesmo aquele que vem jogando pelo Campeonato do Nordeste, agora nessa partida contra o Altos? Ele não teve tempo para conversar sobre essa partida ainda. Estamos voltando. O time que começou o jogo no último jogo vai voltar a treinar hoje. Acho que ele vai conversar com a gente antes do jogo, vai escolher as melhores opções. Porque tem jogador que sentiu o campo, a intensidade do jogo. Então ele vai escolher a melhor equipe, os melhores jogadores que estejam 100% para a gente entrar em campo, lutar e sair com um resultado positivo, que assim a gente volta à primeira posição na classificação. Você falando ainda de primeira posição da classificação, e o Ceará só depende de si para isso, né? O Ceará está fazendo a sua parte para isso. Você acha que o fato de, teoricamente, pegar uma equipe de uma menor expressão em relação ao Ceará, com todo respeito, claro, a equipe do Altos, dá aquela obrigação a mais da equipe vencer, tá jogando dentro de casa, com apoio do seu torcedor para essa partida? Todo mundo fala que é obrigação e a gente sabe que é obrigação. Mas não podemos levar esse peso para dentro de campo. Porque às vezes você leva esse peso de obrigado a vencer, obrigado, e as coisas acabam não acontecendo. Temos que ir fazer o nosso melhor, se impor no jogo, fazer o que o professor pedir, porque só assim a gente vai sair com a vitória. Valdo, em relação a esse começo de temporada, você vem formando dupla de zaga com o Luiz, é uma atleta que você já vem trabalhando, na verdade, há muito tempo, mas como é que está o grau de entrosamento, como é que está esse trabalho entre vocês dois, e o quanto e o que você acha que ainda é possível melhorar nesse trabalho entre vocês dois ali no sistema defensivo? O Luiz eu joguei, já são quase 3 anos juntos, a gente vem se cobrando. Teve momentos nesse último jogo que a gente conversamos, analisamos algumas situações. Eu acho que a evolução não é só minha e dele, mas sim de todo o grupo.
acredito que todo mundo está se cobrando individualmente. Eu tenho certeza que, com o decorrer dos jogos, dos treinamentos, toda a equipe vai se conhecer mais, vai estar melhor posicionada dentro de campo e assim as coisas vão sair naturalmente. A posição do Ceará hoje na Copa do Nordeste é de liderança no grupo, de uma das melhores equipes da competição, mas a equipe tem uma vitória e um empate e joga essa segunda partida dentro de casa. Vocês têm essa aspiração da equipe fazer uma pontuação melhor, até porque pelo regulamento do campeonato, lá à frente, quando houver os confrontos, isso vai facilitar a questão de mando, a questão de algum tipo de vantagem. Vocês pensam nisso? É uma coisa que passa pela cabeça? Está no planejamento do Ceará, Valdo? Está no planejamento desde a primeira conversa que o professor teve com o grupo. Ele quer conquistar um número máximo de pontos para se classificar logo, porque ele já teve exemplo no Cearense, não lembro o ano, teve exemplos que ficou de fora, acho que foi questão de gols, se eu não me engano. Então a gente tem que buscar a classificação o mais rápido possível. E assim, com classificação você vai conseguindo focar em outras competições, que está o Cearense, está a Copa do Brasil também. Então é se dedicar ao máximo, buscar a vitória, porque quanto mais buscarmos a vitória, a nossa classificação vai ser mais rápida. Valdo, é claro que a temporada começou agora, você tem um pouco mais de um mês de trabalho, mas daqui para a próxima da quarta-feira que passou até a próxima quarta-feira vai completar uma semana e são 3 jogos, né? Então, nesse início de temporada já vai começar aquela sequência que é pesada, que é desgastante. E o técnico Lisca ainda está fazendo algumas observações, né? Está colocando um segundo time, outro primeiro time. Como é que você acha que vocês vão chegar para esse jogo contra o Horizonte na próxima quarta-feira? Já que vocês já vieram de viagem agora, se bem que é perto, né? Mas mesmo assim tem um desgaste. Tem um jogo de amanhã pela Copa do Nordeste e próxima quarta-feira logo já tem pelo Campeonato Cearense. Você acha que isso vai causar algum desgaste? Vai pesar negativamente? Como é que você acha que a equipe vai chegar preparada para o jogo de quarta? Para quarta, se dá tempo de se recuperar ainda. Eu acho que nós podemos sentir mais para o jogo de amanhã contra o Altos, que o tempo de recuperação é menor. Mas é como eu falei, o professor vai ver quem está 100% para colocar em campo. Nosso grupo não tem time A, time B. Eu acho que ele está fazendo um revezamento, está encaixando as peças. E só assim, com um revezamento, todo mundo vai se conhecendo e vai tentando ajudar da sua melhor maneira para a gente conquistar as vitórias. Ô Valdo, tira só uma dúvida da gente. Esse início de temporada é natural que o time ainda esteja adquirindo aquele ritmo de jogo, né? O preparo físico ainda não é aquele ideal, né? Até porque é início de pré-temporada, mas o grupo tem reclamado um pouco assim, dessa situação inicial? Você acha que vai demorar ainda um pouquinho para o time adquirir aquele ritmo ideal que a gente está esperando, Valdo? Reclamar não. Às vezes você está cansado pela intensidade dos treinamentos. O professor Lisca não podia tirar a mão disso, ele tinha que dar intensidade porque o prazo era curto. Mas nosso grupo é bem dedicado. Você pode analisar os treinamentos. Nossa equipe tem jogador que corre 8, 9 quilômetros no treino. Isso é muito alto. Então a gente está valorizando cada treinamento, cada jogo, para conseguir colocar o Ceará em voos altos, colocar o Ceará onde sempre tem que estar, que é conquistando títulos. Então a gente está ciente que esse início ia ser difícil, como está sendo, em questão de entrosamento, questão de ritmo, mas eu tenho certeza que com o passar do tempo a equipe vai se encaixando mais, vai conseguindo conquistar as vitórias. Valdo, voltando só a falar um pouco do assunto que aconteceu hoje de manhã, só queria que tu me explicasse um pouco como é que tu conheceu assim, a família do garoto, como é que você tem essa proximidade com a família dele, como foi que tudo aconteceu? Obrigado. O pai do garoto eu fui criado junto, né? A gente jogava bola junto. O moleque, quando eu comecei a jogar futebol, comecei minha carreira no Confiança, o moleque ficava me admirando. Isso eu fico muito feliz que eu pude ser um exemplo bom pro garoto. Como eu já falei, liguei pro cara, liguei pro pai do menino, falei umas palavras. Sei que não vai preencher o vazio que ele vai sentir a perda do filho dele, mas eu torço que ele continue trabalhando, continue lutando, que Deus vai colocar ele num bom lugar, vai estar lá de cima, olhando para o pai, sempre protegendo.
e que ele possa ser feliz na vida dele, velho. Mesmo com a perda do filho, ele possa ser feliz e estar realizando os sonhos. Valdo, estamos ao vivo aqui na Tribuna Band News FM. Você estava falando sobre essa questão do rapaz. Eu queria que você explicasse aqui, porque estamos ao vivo, como é que aconteceu. Era um dos garotos que estava lá no Flamengo. Qual conhecimento você tem por ele? Você falou agora por alto, mas no início você tinha falado para a gente o que realmente tinha acontecido, a sua relação com ele e com o pai dele. O pai era um cara que torcia muito pelo meu sucesso na carreira. Eu sou muito grato a ele, que foi um cara que me deu bastante apoio. O garoto, você vê, se for analisar certinho, foi quase uma despedida, porque o último final de semana o garoto estava com o pai e com a mãe de férias, viajou e acabou acontecendo isso, que todo mundo já sabe, não só ele, mas outros 9 garotos também teve um sonho interrompido, mas eu acredito como todo brasileiro está prestando sua homenagem, dando apoio para as famílias que perderam seus filhos. A vida segue, mas sabemos que deixa um legado, que deixa um exemplo para os clubes, que olhem mais para as bases. Que eu até assisti um programa de TV que às vezes a gente dá ênfase a uma festa do Neymar, um brinco do Neymar, um exemplo, não criticando o Neymar, um exemplo. E às vezes a gente vê coisas erradas na divisão de base e a gente não cobra, não mostra nada disso. Eu acho que a gente venha se cobrar também, que a gente possa brigar por esses garotos, que a gente venha mostrar para o mundo o que esses garotos passam na divisão de base, para que nada disso aconteça novamente. É isso que eu penso e é isso que eu quero e eu cobro das autoridades. Foi falado muito, Valdo, sobre esse final de semana não ter jogos no Brasil, né? Todas as federações, junto com a CBF, tomarem essa decisão. Você seria favorável a isso? Acha que isso vale a pena? Que seria interessante que não houvesse jogos no final de semana por conta dessa tragédia que envolve o mundo do futebol? Eu votaria a favor, mas o brasileiro tem muito que só pensa em si próprio. Se for analisar o último acidente, teve a semana toda para discutir isso e teve rodada em Minas. Então, eu acho que nós temos que ter um coração maior, um coração mais em querer ajudar o próximo. Mesmo de longe, se for analisar Fortaleza, no Rio de Janeiro, fica muito distante. Mas a gente tem que pensar como se fosse nós naquela situação. Então, eu acredito que vai ser difícil. Acho que só no Rio que não vai ter rodada, mas por mim eu brigaria para não ter rodada no Brasil todo.